Dando continuidade à nossa série sobre funções inorgânicas, nessa aula nós vamos falar sobre os óxidos anfóteros. Nós já vimos os óxidos básicos, que são aqueles que ao reagirem com água formam bases. Nós já vimos óxidos ácidos, que ao reagirem com água formam ácidos. Nessa aula veremos óxidos anfóteros que não reagem com água. Só que eles não reagem com água, mas reagem com ácidos e com bases fortes. Na verdade, essa dupla reatividade com ácido e com base é que faz com que seu nome seja anfótero. O termo anf passa a ideia de duplo, da mesma forma que a palavra anfíbio, os animais que têm parte da vida na água, parte da vida na terra. Mas, dentro do conjunto de óxidos que nós temos, como que a gente consegue identificar os óxidos anfóteros? Nós temos três critérios. O primeiro deles é quanto ao NOx se o elemento ligado ao oxigênio for um metal. Nós vimos que NOx mais 1 e mais 2 são óxidos básicos. NOx mais 5, mais 6 e mais 7 são óxidos ácidos. No meio termo, os NOx intermediários, mais 3 e mais 4, são classificados como fóteros. Além disso, nós temos óxidos de estanho, de chumbo e de zinco, que tem NOx mais 2, mas também são classificados como fóteros. E os óxidos de germânio, arsênio, antimônio, telúrio e polônio, que eram classificados como semimetais. Então, dentro do conjunto de semimetais, apenas o boro e o silício formam óxidos ácidos. Os demais formam óxidos anfóteros. Nesse caso, o polônio tem pouca importância, focamos muito mais nesses 4 primeiros elementos. Mas vamos seguir para a reatividade. Nós temos dois exemplos clássicos de óxidos anfóteros. O primeiro deles é o ZNO, o óxido de zinco. Na presença de água, não tem reação, porque um óxido anfótero não reage com água. Mas, embora o óxido de zinco não reaja com a água, ele reage com ácidos fortes, como HCl, por exemplo, formando o cloreto de zinco, e ele reage também com bases fortes, como NaOH, formando essa espécie aqui que nós chamamos de zincato de sódio. Como que eu sei que o produto é especificamente esse, ou aqui o produto é especificamente esse? O artifício que eu uso aqui é o seguinte: se o óxido de zinco está reagindo com HCl, o produto dessa reação é o mesmo caso uma base equivalente de zinco reagisse com HCl. Ou seja, aqui o óxido anfótero está reagindo como uma base. Qual é a base equivalente do óxido de zinco? Seria o hidróxido de zinco. Se eu tenho hidróxido de zinco, qual seria a reação do hidróxido de zinco com HCl? O produto seria o ZnCl2, porque aqui nós teríamos uma reação de neutralização. Então, o que vai acontecer? Essa reação aqui faz parte do que eu chamo do mundo de faz de conta. Ela não existe nesse caso específico. Mas o produto da reação do óxido de zinco ao reagir com HCl é o mesmo produto do hidróxido de zinco, a forma básica do óxido de zinco, ao reagir com HCl. O produto é o ZnCl2. Então, o que eu faço? Eu escrevo ZNO mais HCl, sei que o produto é ZnCl2 e água, né? A água é outro produto dessa reação, e depois eu faço o balanceamento. Como eu tenho aqui 2 cloros, basta colocar o 2 aqui na frente. Essa discussão, essa analogia para a reação com ácido é mais fácil. Com a base é mais complicado. Porque o óxido de zinco ele vai ter que reagir em sua forma ácida. E qual seria a forma ácida do óxido de zinco? A forma ácida seria o H2VNO2. Na prática, o que eu fiz? Eu peguei a mesma quantidade de átomos presentes no ZnOH2 e simplesmente mudei a posição. Eu reescrevi como se fosse um ácido. E um ácido normalmente tem um hidrogênio na frente, pelo menos os ácidos vistos nessa série de funções inorgânicas. O que eu fiz aqui então foi pegar o H2, colocar aqui na frente e o O2 colocar aqui no final. Eu reescrevi essa versão do hidróxido em uma forma ácida. Mais uma vez, isso daqui não existe, faz parte do mundo do faz de conta. O produto então desse ácido hipotético, que seria o ácido de zinco, ao reagir com NaOH, formaria o NaZnO2. Isso porque ele perderia os 2 hidrogênios e formaria então esse sal. Aqui nós temos esse ânion, o ZnO2 2-. Então, qual seria o produto do ZNO com NaOH? A versão ácida do ZNO seria o H2NO2.
O produto formado seria esse sal, 2Na+, aqui eu coloquei separados, tá? 2Na+, mais ZnO2 2-. Esse ânion aqui nós chamamos de zincato, e ele é o produto da reação do óxido de zinco em meio básico. De novo, eu acho essa parte mais complicada. Eu considero esse ácido hipotético, coloco para reagir com a base e vejo qual seria o sal formado. Esse sal formado é o produto da reação do óxido fótero com a base. Aqui em cima eu escrevi na forma dissociada. Eu coloquei 2Na+, mais ZnO2 2-. Isso porque esse é um sal solúvel. Mas eu poderia representar também como Na2ZnO2, a forma associada. Então, quando nós temos o óxido de zinco e colocamos para reagir em meio ácido, nós formamos um cátion, que é solúvel, que é o cátion zinco. Em meio básico, nós formamos um ânion. Esse ânion também é solúvel, só que um ânion um pouco mais complexo, que nós chamamos de zincato. Vamos ver outro exemplo? Vamos pegar o Al2O3. Ele não reage com a água, mas ele reage também com ácidos e bases. Ao reagir com ácido, o produto formado é o AlCl3. Em meio ácido, como eu falei, é mais fácil a gente ver, né? Qual seria a base associada ao óxido de alumínio? Seria o hidróxido de alumínio, o AlOH3. O AlOH3 reage com o HCl formando o AlCl3. Esse daqui, então, é o produto principal da reação do óxido de alumínio com ácido forte. Em meio básico, é mais complicado ainda do que quando eu tenho zinco. Porque com zinco, eu consigo imaginar o ácido hipotético H2ZnO2 fazendo a mera redistribuição dos átomos de hidrogênio e oxigênio. Agora, o ácido associado ao óxido de alumínio é mais complicado, não é trivial chegarmos a essa conclusão. É o HAlO2. O ânion formado é esse daqui, o AlO2-. É um ânion equivalente ao zincato. Nesse caso, nós temos o aluminato. Por que eu falei que esse ânion aqui é equivalente ao zincato? Vamos lá, vamos colocar aqui o zincato, ZnO2 2-. Bom, a carga total desse íon é menos 2. Como cada oxigênio tem NOx menos 2, o NOx total aqui vai ser menos 4. O zinco tem NOx fixo, mais 2. Então nós temos mais 2 menos 4, dá realmente menos 2. O aluminato tem uma estrutura parecida. Eu tenho aqui o AlO2-. Então o somatório dá menos 1. Acontece que o oxigênio continua como sendo menos 4, só que o alumínio tem NOx mais 3. Então agora nós temos mais 3 menos 4, dando menos 1. Pessoal, para resumir essa parte, essa reação de óxidos anfóteros em meio básico não é nada trivial. Isso porque os ânions formados, esses ânions que têm um metal na sua constituição, não são intuitivos. Eu mostrei para vocês o zincato e o aluminato, sendo que essa não é a única forma do zincato e não é a única forma do aluminato. Nós temos outras variações que seriam formadas da mesma forma, ou seja, de um óxido anfótero em meio básico. O que eu recomendo? Eu recomendo que vocês saibam que um óxido anfótero reage em meio ácido e em meio básico. Em meio ácido é fácil nós chegarmos à conclusão. Em meio básico, vocês vão ter que se familiarizar, pelo menos, com os ânions principais, que eu julgo ser o zincato e o aluminato. Agora, se essa parte é complicada, a nomenclatura é bem simples, porque um óxido anfótero segue a mesma nomenclatura de um óxido básico, ou seja, óxido mais nome do elemento químico mais o NOx. Então, nesses três exemplos aqui, nós temos o óxido de zinco, eu não preciso indicar o NOx porque ele tem NOx fixo, o óxido de alumínio e aqui nós temos o óxido de estanho 2 ou óxido estanhoso. Aqui eu preciso indicar o NOx. A nomenclatura não tem segredo. Um outro detalhe bem interessante, que foge um pouco da aula, mas ainda está relacionado, é que a característica química do óxido está diretamente relacionada ao seu NOx. Por exemplo, nós temos aqui o CrO, o óxido de cromo 2, nós temos o Cr2O3, o óxido de cromo 3, e nós temos o CrO3, que é o óxido de cromo 6. Esse daqui, por ter NOx mais 2, é classificado como básico. Esse daqui, por ter NOx mais 3, é classificado como fótero. E esse daqui, por ter NOx mais 6,
é classificado como ácido. Então, dependendo do NOx do elemento químico, a sua reatividade com a água será distinta. Os mais baixos serão básicos, os mais elevados serão ácidos, e ali no meio nós temos os óxidos anfóteros. Pessoal, era isso que eu queria falar nessa aula. Eu não acabei o assunto de óxidos, vou falar um pouco mais na próxima aula, tratando os óxidos neutros e os óxidos mistos. Se vocês gostaram dessa aula, então deem o seu like, não deixe de compartilhar com seus alunos, professores, colegas, enfim. E se for novo por aqui, se inscreva no Universidade da Química, ajude o canal a chegar aos 30 mil inscritos.